Programatividade chegando para mais uma edição nesta terça-feira, dia 19 de outubro de 2021. 19 de outubro, minha gente, aqui, ó, 2/3 do mês de outubro se foi, né? O Dia da Criança já ficou lá para trás, só no ano que vem, Dia da Criança. Agora vamos ter aí finados, início de novembro, proclamação da República e depois, minha gente, o final do ano, o Natal e o Ano Novo. Só que a Covid está aí, está levando gente embora. Está horrorosa a pandemia. Mas claro que perto que esteve, olha, está um céu de brigadeiro, quase. A gente tem uma grande expectativa, até em função de uma mensagem institucional do Grupo Zafra, de que a vida acontece quando a gente se encontra. Então temos uma esperança absoluta que Natal, Ano Novo, a gente encontre-se, os avós, com seus netos, filhos, etc e tal, sobrinhos, né? Que se possa confraternizar, se abraçar, se você respeitar a pandemia, a Covid-19. Sem aglomerações, usando a máscara, sempre, sempre, sempre. Muitas e muitas vezes lavando as suas mãos com álcool em gel, tá? Respeitando todos os protocolos, autoridades, decretos, etc e tal, para que se possa, então, nesse período de Natal, Ano Novo, férias, a gente poder ter uma vida bem melhor, tá bom? Estamos aqui com o patrocínio do Grupo Zafra, 86 anos, e Banrisul, o grande banco do Sul. Jurandir Soares, vamos passar pelo esporte, pelo futebol. Paulo Olímpio Souza, Marcos Vinícius de Almeida. A dupla Grenal se saiu mais ou menos. O Grêmio, depois de estar vencendo no meio da semana aí, né, o Juventude, melhor dito, no final de semana, o Juventude, por 3-0, cedeu 3-2. E olha aqui, minha gente, saiu barato para o Grêmio. Por quê? Apesar daquela mobilização toda, né, do novo vice-presidente de futebol, né, o nosso querido Denis Vieira Abraão, né, e o Serginho Vasquez, muito bons, gremistas de todos os contestados, com muitos serviços prestados já ao Grêmio porto-alegrense, mas uma mobilização de Wagner Mancini, do elenco, muita conversa, né, muita responsabilidade em relação aos atletas. Mas se não é aqueles 2 gols de início de jogo, eu não sei como é que terminava esse Grêmio Juventude na Arena. Então, olha aqui, ó, abre teu olho, não é fácil. E o Internacional foi a São Paulo e no Allianz Parque perdeu por 1-0, com o seu Edenilson achando que agora que está em seleção brasileira, que é o tal, que é o fácil, acontece, mandou o juiz para o inferno, chamou de ladrão, vocês estão aqui para nos roubar, etc e tal. Não pode partir de um atleta que veste a camisa da seleção brasileira, seu Edenilson, tá? Não te agranda, não te deita que a cama é curta. Jurandir Soares. Pois é, o resultado do Grêmio, a princípio, assim, parecia que era uma vitória tranquila, fez 2-0 no primeiro tempo, no início do segundo tempo fez 3-0 e tal, e de repente tomou um gol e, felizmente para os gremistas, foi tomar o segundo gol já lá, quase no final do jogo, aos 48 do segundo tempo, porque aquele ali é o tipo do gol que se tem mais uns 5 minutos de jogo, a coisa engrossa. Verdade. Engrossa o caldo. Porque o time que está perdendo de 3-0, se o time consegue fazer 2 gols, cresce demais. Ele cresce na parada, ele vai para cima e vai em busca do empate. Então, mesmo. Por sorte do Grêmio, aquele gol já foi quando estava se esgotando apagar das luzes. E o que se espera é que a mobilização para levar aos 3-0, ela continue. Agora o próximo desafio lá em Goiânia, contra o Atlético Goianense, que é um osso duríssimo. Duríssimo. O seu Reduto, Atlético especialmente. Mineiro perdeu lá. Perdeu lá. 1-0. 10 jogos sem perder, o Atlético perdeu lá. Mas o Grêmio, ele está vivendo, cada jogo desses aqui agora é uma final de Copa. Tem que ser encarado assim, ó. Cada jogo uma final de Copa, para poder sair desse sufoco. Porque se perder agora de novo, continua aquela nhaca, né? O Grêmio tem 13 jogos e precisa vencer 6 desses jogos. Que trate de vencer logo isso aí para dar uma respirada, né? Então, esta é a realidade tricolor. O Internacional, como falou, o Internacional enfrentou o Palmeiras de igual para igual, até melhor em determinados momentos, porém, o Edenilson acabou complicando a vida do seu time, né, ao reclamar assintosamente do árbitro, acusar, né, que está ali para roubar e tal, acabou sendo expulso e aí o Internacional ficou com um jogador a menos que, para enfrentar um Palmeiras lá, torna-se muito mais difícil, apesar de ainda ter criado algumas situações. Com 11 em cada lado, poderia ter sido melhor a situação do Internacional, que está crescendo na parada,
tem um jogo agora contra o Bragantino na quinta-feira. Se vencer, já pode passar lá para o 5º lugar, né? E tornar, né, a situação cada vez mais estável dentro daquele quadro dos primeiros da tabela ali. Então, o Internacional está em ascensão. O Grêmio teve uma partida boa, que se espere que venha a ter outras mais, mas, de qualquer maneira, o futebol do Rio Grande do Sul, a única exceção hoje é o Internacional, que pega o Grêmio está mal, Juventude está mal. Na segunda divisão, o Brasil de Pelotas já caiu para a terceira, não tem mais expectativa. E da terceira eu tinha expectativa muito grande do Ipiranga de Erechim, que o ano passado beliscou, quase acessou a B, tinha esperança que ele acessasse. Agora são 4 finalistas, 2 se classificam, mas ele já perdeu as 2 primeiras partidas e empatou a terceira. Precisa uma boa recuperação para pelo menos entrar os 2. Torcer pelo Ipiranga aí, porque eles têm uma estrutura muito boa lá em Erechim, estádio bacana e tudo, e seria ótimo que nós tivéssemos, né, o Ipiranga participando da Série B no ano que vem, Zé Silva. Muito bem. Márcio Vinícius Almeida. As avaliações que estão sendo apresentadas pelo Grêmio, ainda é difícil a gente fazer uma afirmação categórica da onde o time vai, para onde vai. Eu estou falando aqui como gremista. Agora, as declarações dos jogadores com relação à postura do Filipão, eu não sou especialista em futebol, nem é meu foco, mas as declarações dos jogadores com relação à postura do Filipão, elas têm surpreendido diariamente, né? Hoje, um dos jogadores também, né? Hoje ele foi mais polido a dizer que o Filipão não estava conseguindo encaixar o time. O Rafinha, especialmente. Ele até foi um pouquinho mais cuidadoso, assim. Então é difícil a gente dizer o que vai acontecer do Grêmio aqui para frente, mas o que dá para perceber é que o vestiário do Grêmio está louco de medo. O time já viu que não tem mais o que vai fazer. Esses jogadores sabem que os seus salários, seus cachês, eles já estão sob ameaça e o time agora está tentando encontrar, né, nos problemas alheios, tentando encontrar fora, muitas vezes, de si mesmos, as razões do time ter chegado onde chegou. Então, o que eu percebo é assim, né? O time do Grêmio está literalmente, né, com aquilo na mão, né? Louco de medo, e ele precisa dar essas respostas e isso tem que se converter em vitórias daqui para frente. Vamos torcer que esse grupo aí tenha realmente entendido o que aconteceu até agora. Perfeito. Paulo Olímpio de Souza. Parece que quase tudo foi dito. Com relação ao Inter, eu acrescentaria o seguinte: estou gostando do estado anímico da equipe. Ela está se reconhecendo com potencial diante de adversários fortes e tem disputado de forma muito aguerrida, lance a lance, com bom preparo físico. Mas, como todos os times hoje, carecem de complementação técnica. O Inter, se não cresceu muito tecnicamente, cresceu na voluntariedade e tem um time já bem desenhado. E as peças que têm entrado têm correspondido. Na zaga central entrou outro argentino e ali não houve pecado maior. Então, com relação ao Inter, eu estou satisfeito com a forma com que o Aguirre vem conduzindo a equipe. Ele tem o time na cabeça e tem liderança, e o time tem sido obediente a essa normativa técnica. Mas aí falei em Aguirre, Silva, e a notícia de que a seleção uruguaia está carecendo de um novo treinador. El Viejo, treinador de Uruguai, está... Tabaré Vázquez. Não, Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez está indo para jubilação. Tá? Pois bem, será uma perda em hora absolutamente imprópria e de alto risco. Quando o time se acomoda
tem um comando técnico, corre o risco de perder o seu treinador. Isto é crítico. Agora, com relação à disciplina, vale para o Inter e vale para todos os times do futebol brasileiro, mas eu estou falando no meu Inter. É um absurdo que o jogador obtenha sucessivos cartões amarelos, vermelhos, prejudicando a equipe. O que fez o Edenilson, eu já chamei isso com o Galhardo, quando ele, excepcionalmente, fora convocado pelo Tite para um jogo. Voltou com a selecionite. Eles voltam se achando, né? E aconteceu com o Edenilson, mas como que ele, o líder da equipe, o líder técnico, né? O jogador mais acreditado, por ser o mais, talvez o mais veterano dos craques, comete aquele desatino e deixa aos 5 minutos do segundo tempo o time com 10. E como bem tu ressaltaste, Jurandir, com 10 ainda o time se mostrou competitivo. Né? Sim. Imagina se ele estivesse em campo, não fosse tão irresponsável, mais chances teria o Inter de conseguir ao menos um empate naquele jogo. Lamentável esse comportamento disciplinar dos jogadores do Inter e de todos. O futebol brasileiro tem desrespeitado as arbitragens. O jogador do São Paulo foi julgado, aquele que deu um pontapé na cabeça do São juiz. Paulo de Rio Grande. Né? 2 anos. 2 anos de punição futebolística, mas o que não foi dito e ressaltado rescisão de contrato. é que ele vai responder um processo crime. Exatamente. E por lesão de natureza grave, porque verdade. impediu a vítima daquela agressão De defesa, estúpida de defender-se. de trabalhar por mais de 30 dias. Isto é considerado falta grave. Né? Então tem uma pena de 1 a 5 anos, né? Que ele está sujeito ainda a um processo criminal. É bom que os nossos jogadores se espelhem um pouco no respeito às arbitragens que a gente vê nos jogos da Inglaterra, nos jogos da Alemanha, né? E também as arbitragens merecem esse respeito porque são excelentes. E um VAR que está funcionando na Europa, seja na Inglaterra, na Alemanha ou na França, são rápidos, céleres e se aperfeiçoaram. Nós chegaremos lá. Eu hoje acredito que o VAR é necessário e se impõe. Mas, enfim. Mas, com relação ao Grêmio, se me permitem... Mas deixa eu só fazer uma correçãozinha antes de tu sair, porque eu falei Tabaré Vasquez. Tabaré Vasquez é o ex-presidente. Era o ex-presidente. É o Oscar Tabares. É o Oscar Tabares que é o treinador. O meu guru da política internacional, eu estava meio hesitante em seguir essa linha. Mas é o... Oscar Tabares. Oscar Tabares. Mas é Tabares, por suposto dos Tabares. O Tabares. Não é Tabaré. Aliás, já se várias. Mas eu vou dar uma passadinha pelo Grêmio e dizer que houve, sim, uma mudança sensível. O entusiasmo do meu amigo Denis Abraão, né, com quem... Era nosso parceiro na SAT, Nosso parceiro na SAT, né? Muitos joguinhos lá pela praia. O Denis, novo vice de futebol, e o treinador, que é muito bom, esse time do América que ele treinava, é um time que ele transformou. Pegou lá de baixo e botou em cima. Então, eu acho que há uma estrutura, mas como vocês muito bem salientaram e destacaram, precisa, no mínimo, uma sequência de 2, 3 jogos para que o estado anímico, deputado Marcos Vinícius, o estado anímico que tu detectaste que não está muito firme, seja recuperado. A confiança. É importante que uma equipe entre em campo confiando na sua potencialidade. Isso, chegando ao Grêmio, ele sai do buraco.
Tu falaste no VAR, né? O VAR tem uns detalhes curiosos também, né? O VAR, em primeiro lugar, aqui se espera 5 minutos para tomar uma decisão, né? Mas o curioso que teve o jogo da Chapecoense com o Fortaleza, não sei se vocês chegaram a ver, deu um lance de suposto pênalti na área da Chapecoense e o juiz mandou seguir. E na sequência, a Chapecoense foi lá e fez o gol no Fortaleza. Aí deu o gol, bom, vamos examinar o lance. Não, anulado o gol e pênalti contra o Chapecoense. Foi punido. Foi punido 2 vezes. por marcar indevidamente um gol. Mas, então, quando der um lance duvidoso, pare em seguida e vá revisar. Não deixe o lance continuar, né? Mas eu acho que é irreversível o processo do VAR, né? Não, sim. Nós cobrávamos essas precisões para o futebol também. Eu assim, gosto do VAR. Eu acho importantíssimo. Tem que ter. Expressamente questão do impedimento. Ali define bem, né? Não tem, né? Aquelas linhas ali são indiscutíveis. Né? Bom, em relação ao Internacional, em relação aos treinadores, o Cudê, que era um baita treinador aí, acertou a equipe do Internacional, levaram. Foi lá para a Espanha, né? O Diego Aguirre vão levar. Vai ser o titular, sem dúvida, isso já está sentenciado lá no Uruguai, que em dezembro ele vai para lá. Ele termina certamente o Campeonato Brasileiro aqui e assume a seleção uruguaia. Agora, o que não levaram foi o seu Ángel Ramírez. Aquilo é uma ferida danada. Aquilo foi um acidente na história do Internacional. Não? Exatamente. E com isso, o seu Abel Braga perdeu o espaço para ele, depois de fazer um trabalho maravilhoso, ficando em segundo lugar do Campeonato Brasileiro e, por detalhe, não sendo campeão brasileiro internacional. Só que agora o Abelão já está sendo lembrado para ficar no lugar do Aguirre de novo. Então, tá aí essa dança aí, incrível aí. E o Abelão tem uma história muito estreita, muito íntima com o Internacional, né? De bons trabalhos, sem dúvida nenhuma. Ele saiu meio desgostoso por terem deixado ele de lado, né? Quando ele achava que essa dança das cadeiras parece aquela história de baile. Tira a moça, vai, um fica com ciúme e já se arma o fuzuê. O Grêmio vai lá, pega o Mancini, o América fica numa brabeza. Chega e de raiva pega o treinador do Juventude. Vamos adiante falando no Banrisul, o grande Banco do Sul, o banco do nosso coração, o banco das taxas civilizadas. Veja as vantagens do crédito consignado na mensagem do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Crédito consignado é no Banrisul. Te liga aí, minha gente, olha aí. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. Vamos falar de Sucos Petri, a bebida de todas as estações. É Sucos Petri, né? Ele é 100% natural, sem adição de água, açúcar, sem conservantes. Portanto, ele é o mais vendido, mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Uva laranja, 100% natural. Então tá aí, Sucos Petri. Mais vendido, mais consumido, o melhor suco do Brasil. Laranja, uva. Uma indústria fenomenal essa, que tem na sua filosofia fazer o melhor suco de laranja, o melhor suco de uva do Brasil. Petri, vamos adiante ainda, falando de Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Se você não tem um plano de previdência complementar, está sempre no risco aí, tá? Faltou a vaga do trabalho, enfermidade no ambiente, no seio familiar, é um risco que não dá para brincar com isso aí, minha gente. Então, aí surge a importância da quase centenária Aspecir Previdência, um plano de previdência complementar, aí você vai dormir tranquilo, tá bom? Ela é uma empresa que tem sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, Centro Histórico, telefone é 51-3228-1999 e o site é aspecir.com.br. E o Armazém do Queijo, como eu já disse para vocês, preparando novidades, ou uma novidade singular para toda a sua clientela, né? Aquela clientela que foi formada por João Tubeleiro Neto aqui em Porto Alegre, que trouxe lá de Bento Gonçalves essa maravilha chamada Armazém do Queijo, né? O que acontece? O Armazém do Queijo está de mudança. Essa foto que você está vendo da imagem aí, daqui 10 dias termina essa imagem aí. Não vai ter mais esse Armazém do Queijo aí na Murilo Furtado 254, tá, minha gente? Teremos um novo endereço com um Armazém do Queijo de primeiríssimo mundo para contemplar
né, a fidelidade dos clientes do Armazém do Queijo, leia-se do grande empresário, grande gourmet, João Tumeleiro Neto. Padaria Queijaria Mercearia Gourmet em Porto Alegre, uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha na capital. Hoje está na Murilo Furtado 254 em Petrópolis, aberto de segundas ao sábado das 9h30 às 19h30, tá bom? Então se liga, olha aqui, ó, para esse final de semana temos já o prato aqui maravilhoso, minha gente, como sempre, das sextas-feiras, tá? Nesta sexta, 22, ok? O Armazém do Queijo vai servir, então, um filé à parmegiana coberto com molho de tomate e finalizado com parmesão. Reservas pelo WhatsApp 98-020-7107 ou telefone fixo 51-3392-0085. O prato de sexta-feira, minha gente, sempre será para o jantar. Portanto, quem optar por entrega receberá após as 14 horas. O mesmo vale para quem vier retirar na loja. Quanto custa este filé à parmegiana coberto com molho de tomate finalizado com parmesão? Sabe quanto? R$50. R$50 o prato, o qual serve, em média, 2 pessoas e é composto por 2 filés à milanesa. Número limitado de pratos, então antecipe sua encomenda. Armazém do Queijo Empório Gourmet, onde você encontra maravilhas por lá, produtos importados nacionais, né, como queijos espetaculares, massas sensacionais, frios. Você encontra lá camarão, pato, barreco, salmão, bolinhos de bacalhau, empadas maravilhosas, cestas para presentes, tudo isso com o Armazém do Queijo Empório Gourmet, mais ainda uma teleentrega de primeira grandeza. Vamos adiante falando do Simers, né, que é o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o maior sindicato da América Latina, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, que faz uma mensagem extraordinária aqui, o Simers que é comandado pelo médico Marcelo Matias. Aliás, faz uma gestão extraordinária lá, encantando, né, todos os sindicalizados lá no Simers. Temos no médico a razão da nossa existência, tá bom? Então te liga aí, podia ter até uma logomarca do Simers, tá? Para o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, defender esses profissionais 24 horas por dia é uma honra e um orgulho. Para o Simers, todos os dias são dias dos médicos, mas nesse 18 de outubro, ontem, exaltamos o valor desses profissionais, a saúde e também a vida. Parabéns a todos os médicos. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Olha, mais uma mensagem do Simers. Não tem hora nem lugar, ele está sempre alegre, sempre disposto. A nossa amizade começou quando a minha primeira filha nasceu. É o tipo de pessoa que a gente quer sempre por perto e eu tenho certeza que essa amizade é para a vida toda. Aquele que me tirou do choro que não parava, da febre que não parava, da dor que não parava, do caminho da morte para o caminho da vida no período da pandemia. Entreguei na mão da doutora Daniela, o meu pai. Sentiu nela toda a confiança e a segurança que ele precisava para encarar o seu tratamento. Em todos os momentos, médicos e pacientes são um só sentimento. Na defesa da vida, um só coração. Valorize o médico da sua vida. Valorize a vida. Bom, o Simers, ele é extraordinário nas mensagens que passa, né, aos seus associados, né, porque são profundas realmente, né, tem muito sentido. Sim, né? Casos mesmo ocorridos ali, né? Isso aí, então, que bacana. Exatamente. Não, a mensagem é extraordinária, né? Aliás, tem que tirar também, a gente tem que mostrar a competência da agência. Também preparando. Né, para o eu quero me somar aos cumprimentos aí aos médicos, né? Cumprimentar aqui o doutor Marcelo Matias, cumprimentar também a direção do nosso CREMER, que também esteve aqui ontem, Carlos Isaia, né? Filho. Essa né? acaba se tornando a Semana dos Médicos, né? Exatamente. Dada a relevância que essa profissão tem na vida da gente. Então, um grande abraço a todos esses profissionais que tanto honram a nossa sociedade gaúcha. Muito obrigado. Profissionais que desempenharam um trabalho, e vem desempenhando ainda, um trabalho extraordinário em meio a essa pandemia, né? Sem que dúvida botou nenhuma, todo mundo em alerta, enfrentando, de né? frente, né? Ontem também nós estivemos aqui, que deu uma aula, né, sobre a cirurgia vascular, essas situações todas das pessoas que têm esses problemas, o médico Marcelo Melzer Teruquim. Olha, foi fantástico. O próprio Carlos Isaia Filho, presidente do CREMERS, disse, olha, ele está nos dando aqui uma aula para nós e para todos os telespectadores felizes que estão assistindo esse programa. Foi extraordinário, realmente, o médico Marcelo Melzer Teruquim.
Muito bem, vamos adiante falando da Corsã, minha gente. A Corsã é um negócio fantástico, né? Tem projetos extraordinários para a nossa Porto Alegre, para o nosso estado todo o nosso estado. Porto Alegre nem tanto, né? Nós temos aqui o nosso TEMAI, mas enfim, vamos acabar com céu aberto, esgoto, vamos ter saneamento básico, vamos ter aí água para todo mundo, uma água saudável, potável, em todos os rincões do estado do Rio Grande do Sul, dentro de uma nova visão para a Corsã. A Corsã está em processo de evolução para acompanhar as transformações do setor, buscando novas alternativas para cumprir os compromissos assumidos com os gaúchos. Essa é a Corsã. Tudo para garantir o tratamento e abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto, indo além em soluções ambientais que protegem o meio ambiente e o futuro das próximas gerações. Corsã, evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Veja a mensagem da Corsã. Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Muito bem. Vamos adiante, então, com o nosso deputado e nosso comentarista da bancada aqui do Atividade, Marcos Vinícius de Almeida. Eu sempre digo, e às vezes se constrange um político na nossa bancada, como esse jovem aqui, que já foi presidente da FAMUR, já foi 2 vezes prefeito do seu município e já foi presidente do IP Saúde, com um trabalho extraordinário lá, e era supremo deputado por um sistema arcaico, horroroso. O sujeito que faz uma votação de 30 a 40 mil votos tem ocupando uma cadeira na Assembleia um que fez 15 mil votos, exemplificando. E agora o Marcos Vinícius de Almeida está ocupando o que de direito, né, lhe compete pela sua gestão como político, como gestor público. Hoje ele é deputado estadual titular lá na nossa Assembleia Legislativa. O que nos conta aí de ações do governo do Estado, enfim, de projetos que estão transitando na Assembleia e muitos que estão sendo já divulgados pelo próprio governador Eduardo Leite, como aconteceu ontem? Me permite divulgar, comentar aqui primeiro, Silvia, sobre um projeto que eu apresentei lá na Assembleia na semana passada e que tem tomado bastante assim do nosso tempo, da nossa rotina lá, diante da dimensão que o assunto despertou de interesse aqui na sociedade gaúcha. 8 estados no Brasil já tomaram a iniciativa de regulamentar através de leis a cobrança pela utilização das tornozeleiras eletrônicas pelos presos, acusados, investigados, as pessoas sob acompanhamento da justiça. O último estado a sancionar a sua lei foi o estado de Goiás. O governador Ronaldo Caiado, então, foi o último governador a tomar essa iniciativa. E aqui na Assembleia Legislativa, seguindo esse exemplo daquilo que outros estados estão fazendo, eu protocolei um projeto com essa natureza lá no Parlamento. O projeto visa a cobrança da tornozeleira eletrônica simplesmente para aqueles presos que não estão cobertos pelo sistema da assistência judiciária gratuita. São para aqueles presos que têm a capacidade econômica de custear a sua própria defesa. Nós estamos falando aqui de corruptos, estamos falando de traficantes, chefes de organizações criminosas, pessoas que conseguem pagar 50, 60, 70, 80, às vezes até 200 mil reais de honorários advocatícios para tentar buscar a sua liberdade ou então progredir de regime para o aberto, para o semiaberto. Esse projeto ele não fere de modo algum qualquer normativo de ordem constitucional, não fere e não colide com normas superiores como o Código Penal, o Código de Processo Penal ou o Código de Execução Penal. O foco do projeto é simplesmente de natureza administrativo-financeira, porque ele diz respeito a um esforço também gerencial para retirar o peso única e exclusivamente das costas da sociedade trabalhadora e pagadora de impostos pelo custeio das despesas geradas pela criminalidade aqui no nosso estado. Hoje a SUSEP apresenta um dado que é até interessante. No Rio Grande do Sul, mais de 5 mil pessoas hoje estão monitoradas com tornozeleiras eletrônicas.
o Rio Grande do Sul tem o contrato mais barato para o fornecimento, para a alocação desses equipamentos de todo o nosso país. O Estado do Rio Grande do Sul tem um contrato de 40 milhões de reais, com vigência de 60 meses, para ofertar 10 mil tornozeleiras. Então, além daquelas que já estão em uso, o Estado sempre tem as de reserva para fazer a substituição. É simbólico o valor quando a gente começa a analisar na individualidade? De fato é, porque uma tornozeleira tem um custo mensal aí de R$60 até no máximo R$120 mês para o Estado. Mas quando a gente olha a questão coletiva, isso realmente acaba, né, sendo um valor significativo. Sabemos que tem pessoas que danificam o equipamento de propósito, que tentam se livrar dele, tem pessoas que utilizam dessa, né, eu vou falar dessa maneira, né, desse privilégio que a legislação brasileira dá, né, de sair do regime fechado para ir para o aberto ou semiaberto, usam a tornozeleira e ainda continuam, né, praticando crimes, continuam atuando de uma maneira indevida. Então esse projeto ele visa, né, acima de tudo, desonerar a sociedade pagadora de impostos do custeio das despesas da criminalidade, visa reduzir também as despesas públicas com essa iniciativa, mas dá também a essas pessoas, esses indivíduos, uma responsabilidade também econômica. A ressocialização que nós todos gostaríamos de ver seria o preso trabalhando, produzindo, né, gerando riqueza também, de alguma maneira, para custear as suas despesas. Mas isso não cabe a um deputado estadual, isso teria que ser mudança de ordem federal, ao Congresso, deputados federais, senadores, o próprio presidente da República é quem deveria fazer isso. O que a gente pode fazer aqui na Assembleia é isso, é um primeiro passo, é um primeiro ajuste que aqui no Rio Grande do Sul pode ser sim usado de exemplo, o que deu certo em outros estados. E é o que nós estamos buscando fazer na Assembleia, e eu sei que é um tema que vai dar muito o que falar ainda, né, porque tem muita posição divergente sobre o ponto de vista conceitual, né, de que eu recebi esses tempos aí um artigo de um jurista, não, isso aí é como se tu estivesse cobrando a corda para o enforcado, né, cobrando a corda do enforcado ou da família do enforcado, e não é isso. Né? Nós estamos cobrando algo daquele cara que teve o privilégio de sair da cela para conviver com a sua família novamente, de ser ressocializado, pagar por um patrimônio público que está hoje fixado no corpo dele, que se for danificado, é como qualquer patrimônio público danificado por um cidadão. Me permito, pois não. Paulo Olímpio Souza. Deputado Marcos Vinícius, realmente a ideia é excelente. Já há estados que adotaram esse sistema. Juridicamente, poderia haver uma certa oposição no aspecto de que a pena ou é carcerária ou é pecuniária. Então, já está prevista para cada tipo penal uma pena pecuniária, junto com a restrição da liberdade ou a perda da liberdade. Isto, sim, juridicamente poderia ter relevância numa oposição a esse projeto. Mas não tenho a menor dúvida de que, elegendo aqueles que potencialmente, economicamente condenados, com a sua culpa formada numa sentença, com trânsito em julgado, já submetidos ao cumprimento da pena, sabendo e tendo conhecimento pessoal de que há muita gente em regime semiaberto que, por incapacidade física do sistema penitenciário, tem, às vezes, a vantagem de passar diretamente para o aberto com tornozeleira. Né? Tem o regime semiaberto, o aberto e a prisão domiciliar, que, via de regra, para alguns casos, também mantém a tornozeleira. Evidente que deve ter feito um levantamento numérico no Estado de quantos têm utilizado. E me parece que aqueles que estão em regime aberto ou liberdade condicional sob a condição de usar a tornozeleira
uma das condições também é estar trabalhando. Eles têm renda, receita. E o Estado tem esse encargo, além da manutenção de todo um sistema extremamente oneroso, esse plus, que seria a sustentação de uso, recomposição de tornozeleiras. Acho que o projeto é muito bem lembrado, tem aspecto utilitário, é vantajoso, mas tem esse questionamento jurídico. Isso foi levantado? Esse tema a gente já discutiu, inclusive em outros estados foi matéria de discussão também, se isso não seria uma nova pena, uma pena administrativa. Isso. E, na verdade, não é uma pena que a lei prevê, ela é uma medida administrativa que chama para responsabilidade, primeiro, da indenização no caso de dano ou extravio do equipamento, que é o bem público que está sendo utilizado pelo cidadão. Né? Ele lá na prisão, na cela, ele tem também que zelar pelo patrimônio público. Se ele botar fogo na penitenciária, se ele causar algum prejuízo, ele também tem essa responsabilidade. Só que quando ele sai, né, quando ele vai para casa, quando ele vai para ou vai viver o semiaberto ou a prisão domiciliar, ele está usando um equipamento público, um bem público no tornozelo dele, na perna dele. Aquele equipamento, se danificado, ele pode gerar uma despesa para o Estado superior a 15, 20 mil reais. Então, o que se busca é a reparação deste prejuízo ao Tesouro do Estado. E a utilização desse equipamento que é alocado, né, também seja restituída ao Estado. É isso que os estados da federação estão apresentando. Ele não se trata de uma penalidade extra, né? A gente até tem tomado esse cuidado, né, de não ter uma pena administrativa fixada num ordenamento estadual. Não fere norma constitucional, não fere norma de ordem do ordenamento penal. Esse projeto ele é uma matéria de cunho administrativo financeiro do Estado que diz respeito ao zelo do patrimônio público, que é aquele equipamento. Eu acho que eu me inclino a ser favorável, pela experiência e conhecimento. Até mesmo não existia a tornozeleira quando eu fui superintendente do sistema penitenciário, de 83 a 86, onde cumpri minha pena como superintendente. Mas eu sempre brinco, né? Mas foi outra época, outros momentos. A lei de execução estava sendo aplicada pela primeira vez. Ela entrou em vigor em janeiro de 1985. Então, era outro momento. Então, tudo veio depois, inclusive a tornozeleira. E eu me inclino a ser favorável, sim. Esse óbice jurídico é que eu indago e fiquei me perguntando. Ninguém ainda suscitou perante o judiciário a inclusão de uma pena extra-penal? Nas pesquisas que eu fiz, só para me cortar aqui, Júnior, nas pesquisas que eu fiz, no estado do Ceará houve um questionamento ao STF, mas não por essa natureza. Foi de vício de origem no projeto. Porque o deputado estadual que apresentou a medida lá na Assembleia Legislativa cearense, ele dava responsabilidades, encargos para a superintendência, né, a SUSEP do Estado, né, dava responsabilidades da SUSEP do Ceará local, definir quem era ou não os apenados, os presos, investigados, que deveriam pagar. Né? Eles deveriam fixar isso. Na verdade, não é. Essa é uma responsabilidade do judiciário. Se o cidadão entrou, passou o processo e ele ganhou essa gratuidade da justiça, então é o judiciário que define. Então, a gente afastou essa discussão que houve no Ceará, mas com relação a ser uma terceira pena, não, isso não houve questionamento, ainda não. Houve cuidados. Deixa eu só fazer um questionamento. Nosso advogado criminalista, ex-superintendente de serviços penitenciários, nosso deputado que levantou a questão aqui, que me passou. Preso não pode trabalhar? Eu me lembro que preso trabalhava. Sempre. Eu me lembro que lá em Santa Cruz, por exemplo, eles produziam bola para pênalti ainda. Lá na minha Taquara, o pessoal trabalhava lá na prisão também. Não pode mais isso agora? Como é que é?
Vou passar a palavra para o craque aqui, né? Não só pode, como deve ser oportunizado ao todo o preso que se ocupe. Bom comportamento, né? Não, que se ocupe com atividades internas. E aqueles que saem por benefício, coisa assim, têm que se ocupar e serem fiscalizados e controlados. Não é isso? Agora, o sistema não oferece oportunidade. Né? Então, o ócio é o maior vício do sistema. A ociosidade é o maior inimigo do ex-apenado. Do ex-apenado. Então, bom... Agora, em relação a esse ex-bandido, bota bandido nisso, que foi nomeado e já agora foi para a Secretaria do Trabalho, não está mais no ambiente de presídios, enfim, de casas prisionais, essa coisa aí, tá? Secretaria da Segurança, enfim, que é onde ele tinha a sua identidade como ex-correcional. Agora eu pergunto, doutor Paulo Olímpio Souza, aliás, já é uma pergunta de um telespectador, que o senhor é um mestre como advogado criminalista e também por ser professor de direito penal e passar por tantos ambientes de gestão nesta área. O sujeito é condenado a 200 anos, vamos arredondar. Cumpre 29, a nossa legislação manda fazer 30 no máximo. Pega 200, não passa de 30. Ele cumpriu 30, ou 29. Muito bem, eu pergunto o seguinte, então é uma mentira, quer dizer, o sujeito não pode se ressocializar, isso não existe. Esse cidadão, vamos chamar assim, porque ele não é mais um preso, ele hoje é um cidadão, ele é um pastor, ele está há 8 anos, se não me falha a memória, as informações, fazendo esse tipo de gestão religiosa, resgatando bandidos, tá? Aconselhando, enfim, fazendo tudo isso. Quer dizer, esse sujeito não merece, então, uma oportunidade. Se ele cumpriu, sabe o que é 29 anos de cadeia? É pouca gente nesse Brasil que paga com 29 anos de cadeia. Eu não estou defendendo, eu só estou dizendo o seguinte, então, se estabelece que não adianta cumprir pena. O sujeito entrou no presídio, está condenado pro resto da vida, ele pode sair com 10 anos, com 20, com 30, pega mais 20 e ele não tem direito a mais nada nessa vida. Eu, quando fui superintendente, me dei conta que os egressos do sistema saíam sem lenço, sem documento. E saíam... extraviados. Mas dissociados de sua família, de suas origens, enfim. Tudo a indicar todas que as portas ele fechadas. reincidiria. E a incidência de reincidência era gigantesca. Quer dizer, o sistema que se propõe busca o sujeito de novo. A recuperar, estimula-o a voltar. Pois bem, a minha mulher, junto com amigos e pastorais, criou, durante aquele período, uma fundação, a FAESP, Fundação de Apoio aos Egressos do Sistema Penitenciário, porque ela assistia e eu comentava com ela que esse era um campo para dar um apoio a essa gente. Pois bem, criaram sem custo para o Estado, para a União, para ninguém. Voluntários. Criaram e durante 20 anos trabalharam esses egressos na FAESP, num próprio, que o Estado, só isso, forneceu um próprio ali no Partenon. Sabe quantos, pela estatística oficial da SUSEP, da Vara das Execuções, quantos egressos foram tratados? Perto de 2.000 egressos. Qual a reincidência desses que tinham encaminhamento a trabalho, atenção psicológica, cuidados médicos, tudo com encaminhamento da FAESP? 85,9% de não reincidência, Jurandir. Não reincidência. Não reincidência. Que espetáculo, hein? Reintegrados à família, haviam reuniões com os familiares, voltaram à liberdade e se reintegraram à sociedade. Aí é que há um grande pecado. Então, esse cidadão que tu trouxeste como exemplo, merece, já deu provas de que... Mas cumpriu 29 anos. De que ele merece, sim, uma oportunidade. A sociedade tem que lhe
dar uma chance. Mas outro detalhe, doutor Paulo Olímpio de Souza, ele não saiu ontem do sistema prisional. Ele já está 8 anos fora e trabalhando com religião, recuperando presos, rapaz. E aí o cara tomou uma pauleira aí, que Deus o livre, um sujeito desse tem que repensar e dizer, meu Deus, eu estou condenado eternamente. E quem melhor do que ele para aconselhar os que estão lá onde ele viveu? Claro, exatamente. Quem melhor do que ele? É um grande exemplo. Então, olha aqui, gente, vamos ficar do lado de fora com as nossas famílias, com as nossas mulheres, nossos filhos, nossos netos, porque esse cidadão aí deve ter netos, tem toda a razão. A resistência, o próprio pessoal do sistema... Não, mas eles foram muito cruéis, eles foram cruéis, eles não podiam ter feito esse tipo de coisa dessa maneira. Tinha que ser pelo menos um movimento velado, tá? Pelo menos, tá? Mas porque se eles estão lá... Não, Paulo, porque se eles estão lá para recuperar essa gente, eles não podem, quando tem um recuperado que cumpriu 29 anos de cadeia e está 8 anos como um pastor, eles se irem contra o cara. Eles foram contra o ex-detento. Não pode se opor, é isso mesmo. O cara está limpo, rapaz. O cara cumpriu o que ele fez, era horroroso, bandido, assassino, sei lá, pô, a ficha dele pegou 29, cumpriu 29 e está 8 fora. Se regenerou, né? Se regenerou. O deputado Marcos Vinícius, esse é o ponto nevrálgico do nosso sistema penal, que é o sistema terminal do sistema punitivo do Estado. Polícias preventivas, Ministério Público para acusar, juiz para julgar e o sistema para executar as penas. Pois bem, qual é a finalidade? Castigar. Merece, castiga, prende, restringe a liberdade, mas, durante isso, que se dê uma chance, uma oportunidade de tentar recuperar aquele indivíduo. Sem dúvida. Esta é a finalidade do sistema. E aí tem falhado, lamentavelmente. Primeiro, pela superlotação. Todos os sistemas estaduais de execução da pena estão superlotados e, consequentemente, desviados da sua real finalidade. Punir, mas ressocializar. Tem um outro detalhe muito importante nisso aí, extremamente profundo. Imagina toda a massa carcerária acompanhando esse noticiário desse ex-correcional. Imagina, o cara vai dizer assim, pô, se esse cara cumpriu 29 anos de cadeia, está 8 fora do sistema, é pastor e está levando esse bombardeio, o que sobra para mim, que entrei há 2 anos, 1 ano, 3 anos aqui dentro? Sabe que eu não comentei sobre esse assunto ainda, não cheguei a debater sobre ele. É a primeira vez que eu vou falar a respeito desse assunto aqui, né? Eu digo, isso tudo, essa discussão que a gente viu, exagerada, tem que falar exagerada e a gente tem que falar também sem medo, ela é fruto desse ambiente polarizado, esse ambiente aquecido político que nós estamos vendo no Brasil. Não é fruto de outra coisa, senão isso, né? Nesse momento de tentar, de alguma maneira, acabar com a reputação alheia. O ataque não foi diretamente a esse cidadão, embora ele foi o alvo das notícias. O ataque foi ao governo. O foco era, de alguma maneira, atacar a figura do governador do Estado. Lado político, esse é o lado político. Lamentavelmente, esse foi o lado político. Não teve outro sentido. Quando se bateu, e se bateu muito nisso, foi pelo fato também desse cidadão ser cargo em comissão. Ele não foi nomeado mediante concurso público, ele foi escolhido por uma função de chefia, um cargo comissionado, não sei nem se era chefia, se era coordenação. Um salário desse tamanho? Um salário pequeno. Bom, mas não chegava a 2 mil reais. Não chegava a 2 mil. Um cargo de chefia, o assessoramento, indicado por um líder político, que é um secretário de Estado, um deputado. Então houve toda uma conjuntura política e tem mais uma situação nessa história toda. Que houve também uma certa potencialização do debate por quem também soube jogar estrategicamente a favor disso. Vamos lá. A direita, os mais radicais da direita, eles criticavam pesadamente porque tinha ali um elemento, não só o cara que era preso, mas o governador do estado, que hoje figura no ambiente nacional como uma alternativa, uma terceira via em candidatura. Então havia ataques de um lado para atingir o governador. E do outro lado, alguns agentes, e principalmente alguns agentes da mídia, da imprensa, faziam questão de lembrar que este cidadão era pastor de igreja, que ele era evangélico, que de alguma maneira ele se apresentava como um conservador,
né, como alguém que defendia aquela tríade básica, né, defesa da família, da vida e da liberdade, para tentar, de alguma maneira, deturpar a imagem do pastor, a imagem de um cristão. E aí ficou num ambiente ali, um pessoal da direita atacando o governador, porque tinha uma missão nacional, o pessoal debaixo, da esquerda, alguns da mídia, atingindo a figura do cara, e antes de falar o nome dele, falava no pastor fulano de tal, para empurrar a bucha para o outro lado. E aí foi essa confusão, essa bagunça toda que a gente está vendo, e falar de verdade do tema que era o mais importante, que era a ressocialização, né, a superação, esse assunto ficou de fora. E quando eu fui diretor administrativo da Corsã, Silva, eu já comentei isso aqui uma vez há bastante tempo atrás, acho que o Jurandir deve lembrar. Eu implantei lá na companhia um programa para recuperação de jovens infratores. A gente tem aqui na fase em Porto Alegre um número muito expressivo, né, de adolescentes infratores, ali de 12, 13, 14, até 18 anos de idade, que cometeram inclusive crimes graves. Né? Sim, a gente fala infração, homicídio. Mas tem inclusive crimes graves que foram cometidos. Esses adolescentes, na maioria das vezes, eles saem de lá pior do que entraram, mesmo com todos os esforços que são apresentados. Na Corsã, a gente criou uma ferramenta lá do Jovem Aprendiz. O Jovem Aprendiz era para ser um programa que viesse favorecer, né, o primeiro emprego, ajudar as empresas também a descobrir novos talentos. Mas como quase tudo no Brasil se faz por imposição legislativa, se criou a figura do Jovem Aprendiz por lei nacional e se exigiu que cada empresa que tivesse servidores, funcionários com carteira de trabalho assinada, dedicasse no mínimo 5% do número de vagas contratadas para jovens aprendizes. Muitos lugares não tinha condição de contratar alguém. Né? Veja o caso da Corsã, por exemplo. Boa parte dos funcionários são operários, são pessoas que trabalham em estações de tratamento de água e esgoto, que fazem um corte de água, corte de luz, cavam um buraco para enterrar cano. Tu não tem como colocar um aprendiz numa condição dessa. Claro. Tu tem lá um vigilante armado, tu não vai botar um aprendiz do lado do cidadão. Tá, então o que a gente fez? Cumpriu a cota legal, empregando dentro da fase esses jovens aprendizes, né, menores infratores. E foi algo muito importante aquilo ali, porque ajudou a recuperar né, centenas de adolescentes que estavam realmente sem caminho, sem futuro, na verdade, sem destino mais, né? Então, eu acredito realmente que a gente deve ter um olhar atento para isso tudo. Eu sou autor, como disse, de um projeto de lei que quer trazer uma responsabilidade administrativa para esses cidadãos, né, para que o Estado não pague sozinho por essa conta. Eu não sou nenhum extremista, eu consigo enxergar, né, a figura do ser humano que tem ali por trás disso tudo. E quero, de alguma maneira também, né, Silva, dizer que sim, essa discussão que tomou conta do noticiário na semana passada, né, terminou com o anúncio, né, ontem, com a exoneração desse cidadão. Né, mudando de ambiente. Mudando de local, mudando de ambiente. Então, mas eu vejo que ela não vai terminar por aqui. Né, vai ter desdobramentos. Vai ter alguns outros desdobramentos. Mas mais do que isso, né, a gente tem que ver que nós temos no nosso país alguns péssimos exemplos. Um dos candidatos a presidente da República é um criminoso que estava cumprindo pena até poucos dias e que saiu da cadeia em ajustes, em acordos ali com o judiciário lá de Brasília, com o STF. Então a gente não pode também perder um pouco esse sentido aqui. Quem ataca de lá, ataca daqui. A gente também tem algumas coisas no cenário nacional que tem que refletir aí. Perfeito. Isso aí, mais ou menos, Paulo Olimpo Souza? Não, é isso. O Vinícius tem a visão e como gestor público, ele viu. A FAESP, a fundação morreu. Morreu por falta de apoio público e apoio da sociedade. Porque ajudar preso num determinado momento em que nós, amedrontados com a violência, com o índice de criminalidade, ninguém queria mais colaborar. Né? Então, houve desestímulo. Então, ela morreu. Mas deixou esse exemplo. A FAESP, Marcos Vinícius, foi pioneira no Brasil. Foi uma ideia pioneira e outros estados vinham aqui e copiaram e implantaram o sistema. Né? Se a pena não tem um fim de ressocialização e falha aí, então o sistema
perde o seu sentido de ser. Não é isso? Então tá. Muito bem, vamos falar do Grupo Sponchiado. Vamos falar agora da Citicar Sponchiado. É uma locadora de primeira grandeza, olha aqui, minha gente, extraordinária. Nunca foi tão fácil alugar um carro. E a economia que se faz ao locar um veículo. Olha só a mensagem que eu passo aqui da Citicar Sponchiado. Locar um carro nunca foi tão fácil. Conheça a Citicar, a maior locadora de veículos gaúcha, contando com frota própria de mais de 4.500 veículos. Hoje, ter um carro próprio na sua empresa já não é mais um bom negócio. A Citicar tem centenas de clientes corporativos no Brasil inteiro que chegam a poupar 30% ao mês com locação de frota. Olha só, 30%. Não tem capital imobilizado, você não está fazendo manutenção, troca de óleos, pneus, etc. e tal. Olha a informação que nos traz aqui o Grupo Sponchiado, a Citicar, tá bom? Para o dia a dia, a Citicar tem vários pontos para você alocar o seu carro, seja para um dia, uma semana ou até mesmo para trabalhar. Conheça a Citicar, a locadora que descomplicou a locação de veículos. Verdade. Locar um carro na Citicar é muito fácil, minha gente, ok? Grupo Sponchiado. Barranco, subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro, as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos, está ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Há 51 anos do coração de todos nós gaúchos. A primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil. Subindo ou descendo a Protásio, Complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados e também ao ar livre. Tudo isso comandado pelo empresário Elson Furini. Telefones lá do Barranco, por exemplo, a teleentrega sempre em alta, ó, é o 51 3331 6172, e lá no Barranquinho com o Léo Piscine é o 51 30 28 23 10. Lá você encontra assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos sempre com um só propósito, de que você passe momentos inesquecíveis do Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Melhor chopp, melhor churrasco. Está aí a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil, só top de linha, né? Angus é Angus, né, minha gente? E aí, Barranco não abre mão da melhor carne, tá? Então te liga, subindo ou descendo a Protásio, Complexo Barranco, Barranquinho. Olha só esse parrigeiro aí, que espetáculo, que delícia, carnes macias, maravilhosas, saborosas. Quem vem a Porto Alegre e não saboreia um churrasco do Barranquinho, nem precisa dizer que esteve em Porto Alegre, por favor. É o melhor churrasco do estado do Rio Grande do Sul, disparado da capital gaúcha. Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. E o CIE, né, o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que é referência no país, está aí sempre mostrando a sua competência absoluta, né? Ele faz, inclusive, projetos, né, para idosos, por exemplo. As pessoas não têm essa ideia. Além dos jovens, que é o grande foco até do CIE, o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem e estágios do CIE-RS, veja a mensagem. Ok, vamos adiante aqui na nossa atividade. Janeiro, 29 anos, né? Sempre ao vivo, das 18h55 às 20h30. Olha aqui, minha gente, Grupo Zafra, 86 anos, com uma campanha que vem se desenvolvendo ao longo do ano, né? Sempre dizendo que a vida acontece quando a gente se encontra. Estamos chegando lá, nesse dezembro, se Deus quiser, tá bom? Então vamos assistir essa mensagem aí do Grupo Zafra, dizendo que a vida acontece quando a gente se encontra. Oxalá, dezembro, janeiro, a gente esteja exatamente realizando toda essa mensagem do Grupo Zafra. Vamos ver. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Tratação? Não. Vamos adiante, então? Vamos falar do CCG Saúde, Grupo CCG. Minha gente, olha aqui, ó, Francisco Santelena, liderança máxima do Grupo CCG Saúde, né? Que está aí contemplando todos os seus
conveniados, pessoa física, pessoa jurídica, inclusive com um hospital de primeiro mundo, hospital de ponta, que é o Hospital Humaniza. Para curtir a vida em qualquer idade, é importante ter com quem contar, tá bom, minha gente? Olha aqui, ó. Pensando nisso, o CCG Saúde oferece o Pop Humaniza, um plano de saúde completo e com valores acessíveis para quem tem 59 anos ou mais. Com ele, você tem acesso a mais de 20 clínicas próprias do CCG Saúde, além do novo Hospital Humaniza com laboratórios de análises clínicas, ressonância e tomografia com equipamentos de ponta. Além disso, você conta com um serviço de teleorientação CCG 24 horas para tirar dúvidas diretamente com a equipe médica, além da telemedicina com consultas online, sem sair de casa e muitos outros serviços. Saiba mais sobre o Pop Humaniza em ccgsaude.com.br e saiba tudo e muito mais. Esse é o CCG Saúde com o Pop Humaniza. É um negócio fantástico. Tem planos extraordinários, o CCG Saúde. Muito bem, vamos adiante. Falando aqui do Grupo Ângelos. O Grupo Ângelos, né, minha gente, que é o maior do sul do Brasil. É de uma competência extraordinária, por que não dizer singular, né? O Plano Ângelos, por exemplo, é o maior e mais completo plano de assistência familiar do sul do Brasil. Está aí, Plano Ângelos, 0800 006 6688. Conte com a excelência e tradição do plano multiassistência no cuidado e proteção integral para você e sua família e seu patrimônio. Assistência funeral completa, disponível 24 horas por dia para todos os associados para que não tenha nenhuma surpresa na hora que precisar. Conte com a experiência da Ângelos para orientação em todo o processo, desde o registro de óbito até acompanhamento psicológico de aconselhamento ao luto. Além disso, o plano multiassistência garante acesso a teleconsultas, seguros e assistências para total amparo a você e sua família. Ainda tem assistência de apoio ortopédico, fitness, autorresidencial, seguro fratura óssea, invalidez permanente, por acidente, morte acidental, residencial, mobilidade emergencial e prestamista fazem parte do pacote. É tudo o que você precisa e muito mais. Acesse www.angelos.com.br e saiba mais. É aí o Grupo Ângelos com o seu Plano Ângelos 0800 006. Aí você tem as informações totais. Jurandir Soares, me traz algumas notícias do exterior, por gentileza? Duas notícias curiosas. Tem duas notícias a respeito da rainha Elizabeth da Inglaterra, bem curiosas. A rainha está com 95 anos, né? Sem namorado. Não, o namorado dela morreu há pouco tempo, né? Pois se foi, mas às vezes já tem mais. Sim, já podia estar, né? No outro esquema aí e tal, né? Mas não. Aí o médico, ontem foi noticiado que o médico havia proibido ela de tomar o martinizinho que ela toma todas as noites. Mas que bárbaro, né? Aí surgiu uma campanha do Reino Unido, não, ela tem que tomar o martini. Vamos tirar esse prazer da velhinha, essas alturas? A Inglaterra... Esse é um médico bandido. Bandido, essas alturas do campeonato. É um grande país. Pois bem, a mãe dela, a mãe da Elizabeth II, ela tomava o gin diário. Ela toma o martini, dry martini, ao entardecer. Bem lentinho, bem o gin com... Não, tem o gin também. Tem o gin também. O gin é uma bebida nacional inglesa, né? Claro. E é muito boa. E, enfim, então é uma tradição familiar. E está com 95 e... Não, mas nós queremos que ela esteja em plena forma, não é isso? Agora nos festejos que virão brevemente... Não, mas se eu parar, não posso, eu tenho que estar em forma. Estou em forma porque estou tomando martini, né? E aí outra dela, hoje, esse foi de ontem, de hoje foi anunciado, uma entidade lá escolheu o velho do ano e escolheu ela como velho do ano. E ela, não aceito. Eu não me enquadro nesses preceitos. Que cabeça, hein? Não me enquadro aí. Mas durante a pandemia apareceu uma foto dela cavalgando, né? Montada num pônei, né? Exatamente. Tinha uma foto dela. Você viu que é 94 anos, né? Ela é destemida, ela é destemida. É uma figura extraordinária. Tem uma biografia, um filme biográfico. A Helen Mirren ganhou até um prêmio, foi premiada, porque estava igual a Rainha Elizabeth,
um filme que eu recomendo, né? Quem gosta de cinema, esse filme sobre a biografia, uma história biográfica do período da Rainha Elizabeth. Fantástico. E tem a série também, né, do Netflix, da Crown. Essa é espetacular, notável, né? Espetacular, porque ali mostra toda a trajetória, né? Ela, muito nova, teve que assumir a responsabilidade do trono, né? Que o pai morreu, ela tinha 21 anos ali, teve que assumir. E é bacana que mostra toda a trajetória, todas aquelas questões, assim, de conversas da rainha com o primeiro-ministro. Isso. Né? Eu tenho também um filme biográfico do Churchill em que mostra essa cena. Mas eu fiquei impressionado também essa semana, no final da semana passada, nesse final de semana, com a saúde do Capitão Kirk, né, do Star Trek. Sim. Nonagenário. William Shatner, né, que viajou para o espaço nessa nave do Jeff Bezos, né? Ele foi considerado o homem mais velho a ir ao espaço. 90 anos? 90 anos, cara. Tu via ele subindo naquela nave, descendo, né? Usando ali o macacãozinho de astronauta. Cara, tá inteirão, 90 anos. Sim, porque aquilo ali, o corpo é submetido a uma mudança profunda, né? Quando você perde a gravidade, né? São 100 quilômetros, né? Que ele saiu. Velocidade... Uma viagem curta, 10 minutos, né? Mas foi um teste. Né? Sim. A gente vê dificuldade, às vezes, algumas pessoas de fazer uma viagem de ônibus, de carro para a praia. O cara foi para o espaço com 90 anos e voltou. Coisa incrível, né? É um arrojo, né? O cara também deve estar dizendo, bom, agora eu vou por tudo ou nada, né? Vai, porra, se não voltar, não vou. Eu já estou a fim de subir. Conceição. O Silvas, mudando de assunto, não sei se tu tem... Não. O tempo está passando, os teus comerciais são longos. Tem que botar gasolina, a gasolina está cara. Não, é o seguinte, eu hoje estava curioso porque estava prevista a votação da PEC 5, que quer castrar a independência do Ministério Público, quer limitar o Ministério Público de investigar, ou investigar o que o Conselho Superior... Uma mordaça na essência da atividade. Na essência, isto é, lá o Conselho Superior do Ministério Público, como o Conselho Nacional de Justiça, são os órgãos que controlam o Poder Judiciário e o Ministério Público. Claro que a composição desse conselho, com esse projeto dessa PEC, seria alterado e representantes do Legislativo, que eles a dedo escolheriam, poderiam sim limitar as iniciativas de qualquer órgão do Ministério Público Federal ou estadual que atentasse contra algum político que tivesse sido investigado. Quer dizer, eu falo em político, mas é contra qualquer criminoso. Mas o Congresso, que nós sabemos que está cheio de criminosos, cheio de gente investigada, né, teria um poder de limitar o Ministério Público na sua essência, a sua independência, a sua autonomia para agir e investigar. Depois, evidente que haverá julgamento, haverá um processo, haverá direito à defesa, tudo de acordo com o Estado democrático de direito do sistema. Mas o que não pode é matar esse poder que deve ser atribuído, que a Constituição atribui ao Ministério Público e não pode ser limitado. Direito de investigar. E isso teria atingido na essência caso aprovasse a PEC nos termos que foi proposta. Já foi ajustada em alguns detalhes, mas eu pensei que fosse ser votada hoje, mas a pressão é nacional, no sentido de que ela não seja aprovada. Sim, porque é um absurdo. Isso aí seria mais um golpe no combate à corrupção nesse país. Nós já sofremos tantos golpes nesse combate ultimamente, e esse seria mais um, assim, dos mais violentos. Mais violentos, exatamente. Mas eu, quando fui atentar para este assunto, deputado, que não, eu acho que não foi pautado para hoje, ou foi retirado de pauta, ou não sei se estão agora apreciando, né? Porque essas sessões de terça e quarta são cheias, né?
Então, não sei. Mas aí me deparo com o quê? Com o Auxílio Brasil, Silvas. Sim. O Palácio estava preparado para às 5 horas fazer o lançamento oficial do Auxílio Brasil, que além da Bolsa Família seria um auxílio extra temporário para a assistência social. Sim. Nesse período de dificuldade. Mas eles não combinaram com os russos. Chegou, estava tudo ajustado para ser um auxílio de 300 e, de repente, chega a 400. Mas o Guedes saltou, o ministro Guedes da Economia, mas como? Não pode me surpreender, de onde sairá? 35 milhões sai da Bolsa Família e 50 mil dos precatórios e mais outra verba para chegar a esses 400. Então, o relator na Câmara, não, vamos sentar, vamos discutir, e foi frustrada esse lançamento que estava programado para hoje do Bolsa Brasil, deputado. E isso ainda vai ser amanhã tema de ampla discussão, né, para saber como se chegar a esses recursos necessários. Tem verbas orçamentárias, tem avanço nos precatórios e tem mais 100 bilhões, parece, que terá que sair de algum lugar. E o Guedes, ministro da Economia, está... Pô, mas peraí, da onde eu vou segurar? Com tudo subindo, dólar subindo, inflação subindo. Os 300 já era uma ginástica. Gasolina chega... 7 o litro. Esse é o drama. Os 300 pila já era uma ginástica grande que teria que fazer. Exato. Quando passou para 400, aí inviabilizou, né? Aí E a resposta a gente viu no mercado, né? A Bolsa hoje reagiu Evidente. Violentamente, foram mais de 3 pontos em queda, e várias empresas estatais, então todas elas reagiram muito mal. Nós estamos falando em furar o teto, né? E quanto que o Banco Central injetou de dólar para segurar a alta? Na semana passada, né, o Banco Central fez 2 movimentos de compra de dólar também muito pesados no Brasil, o que reagiu, a Bolsa reagiu bem semana passada, né? Mas o que eu percebo também, doutor Paulo Olímpio, Jurandir Silva, é que houve uma barbeiragem ali, né, do ponto de vista político, né? Porque um programa desse quilate, que é o programa da reeleição do Bolsonaro, ele está fechando nessa ação, ele está botando as fichas dele ali, né, com ajustes precatórios, o acordos precatórios ainda indefinido, com incertezas com relação à Petrobras, anunciar que vai anunciar e depois voltar atrás, isso deixa numa insegurança danada todo mundo nesse momento. Ele chamou os bombeiros, foi o Ciro Nogueira da Casa Civil e o João Roma da Cidadania, correram para o Congresso para ver o que estava acontecendo. Não, porque aí voltaram sem dar entrevista. E amanhã ninguém sabe o que vai acontecer também. E acaba sendo, né, um tiro pela culatra. Porque na medida que tu anuncia 300, 300 o pessoal vai receber, vamos receber o nosso 300 pila. Mas aí tu anuncia 400 e vai dar 300. Mas já nos cortaram um pedaço e tal. É ruim. Fica ruim. E agora tem que dar 400, né? Agora vai ter que dar um jeito de dar 400, mas de que jeito, né? Essa é a grande dúvida. Mandar um abraço aqui pro João Tiago Cabral, que está nos assistindo aqui, mandando um abraço, interagindo conosco. Maravilha. Grande Cabral, manda um abraço pro... Bom, Pedro já foi. Mas manda pro Colombo, o Cabral pode mandar pro Colombo. Doutor Cabral. Um abraço pro Cabral. Vamos falar do Mar na Mesa, vamos falar do Chihuahua, vamos falar do João Careca, o maior especialista, né? Chefe de cozinha de frutos do mar é o João Careca. São 4 décadas, né? Tem que aprender, né? E o João Careca é mestre. Olha aqui com o seu Chihuahua, 0 quilômetro aí, olha só que fachada linda, maravilhosa, né? Climatizado, né? Conforto, um atendimento singular. Não é só fachada, o detalhe é o conteúdo. Conteúdo. Lá, é um negócio fantástico, né? Então isso aí tudo chama-se Mar na Mesa, Chihuahua, tradição que perdura assim como o movimento das ondas do mar. É o cardápio mais extenso de frutos do mar do Rio Grande do Sul, talvez um dos do país, é o do Chihuahua. Contempla
todo o sabor, né, a expectativa de quem aprecia frutos do mar, porque é extenso demais o cardápio do Chihuahua. Um adicional, Silvio, que eu já experimentei. Os pratos são, além de gostosos, generosos. Gigante. Tu vai com um casal, come e leva e janta, se vai almoçar. Por isso que o Bernardo não para de lavar. Essas fotos aqui é só bonitinho para poder ficar legal para ver, porque o negócio é muito maior do que isso. É muito maior. Bom. Esse brochete de camarão, olha que coisa. Olha, feliz de Porto Alegre tem um restaurante como esse. É verdade. É João Careca, né? Sabe tudo. Começou lá na Getúlio, né? E aí andou ali pela Nilo e vamos embora. Olha aqui, ó. Então vamos adiante. Avenida Teixeira Mendes, fica o Chihuahua, tá? 1216, Chácara das Pedras. Desce a Nilo, no sentido, né, Iguatemi, chega ali na Homem Companhia, no Laboratório Weimann, entra à direita, segunda quadra à direita, tá taxiando na frente do Chihuahua. Tem lá manobrista, fácil ali. Tem manobrista, tem guarda, tem tudo ali, tranquilidade total. Teleentrega e reservas com a Cíntia, 3105-6767, 3105-6767, com a Cíntia. O site é chihuahua.com.br. Então se liga, Mar na Mesa, com o João Careca, Chihuahua, é tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar, ali na Avenida Teixeira Mendes, 1216, na Chácara das Pedras, na capital gaúcha, evidentemente, né? A teleentrega e as reservas com a Cíntia, 3105-6767, motoqueiro de primeira grandeza, tá? Esses cubos de congro aí são imperdíveis também, a casquinha de siri, os bolinhos de bacalhau, meu Deus do céu. Então, o motoqueiro lá é de primeira grandeza, não faz arte do trânsito, chega com o seu produto, né? O seu alimento perfeito do seu domicílio, do seu endereço. Tá e para fechar, aquele pastelzinho de Santa Clara. Sim. Que loucura. Chihuahua.com.br. Vamos adiante falando de Grupo Esponqueado. Grupo Esponqueado, que é quase centenário, né? Olha aqui, ó. Imagine um grupo originalmente gaúcho com quase um século de história. Além desta tradição e segurança, o mesmo grupo conta com mais de 500 colaboradores e atua em 3 segmentos distintos. E em cada um é referência nacional. Apresentamos aqui o Grupo Esponqueado. Olha aqui, são 8 revendas Chevrolet, todas com classificação A, que traduz os níveis máximos em satisfação, atendimento e saúde financeira. Também é Esponqueado Consórcios, uma das mais tradicionais do mercado, completando 49 anos de atuação, ajudando pessoas e empresas a conquistarem milhares de bens. Opera também a Citicar, uma das maiores locadoras de veículos do sul do Brasil, contando com uma frota própria de mais de 4.500 veículos. Esse é o Grupo Esponqueado. Sem falar também, né, na Esponqueado Jardine Chevrolet, ou Chevrolet Esponqueado Jardine, que é conhecida como a revenda que não perde negócios, né? Você lá compra o seu seminovo, seu zero, porque o senhor entrou exatamente na Chevrolet Esponqueado Jardine, você sai equipado com carro zero ou um seminovo, porque ela não perde negócios, a Chevrolet Esponqueado Jardine. Então tá, vamos adiante, Jurandir. Nós estávamos falando, né, de economia, e nós podemos ter um problema ainda maior com a desaceleração da economia da China. A China cresceu 4,9%, que para nós já seria muito bom, mas em termos de China é um crescimento baixo, um crescimento pequeno. Então, consequentemente, eles vão comprar menos. E o Brasil, que é um dos grandes vendedores para eles, vai vender menos, né? E nós estamos com um problema lá também relativo à nossa carne, porque andou surgindo aí problemas, né? E da febre essa aí, aftosa. A vaca louca. E eles cortaram as nossas importações. E agora já foi sanado o problema aqui, mas eles continuam não comprando. Até a ministra Tereza Cristina se prontificou a viajar para lá para tentar ajeitar. Fazer uma exposição, né? Fazer uma exposição, dizer que a coisa. E ela tem capacidade, ela é uma pessoa extremamente articulada. São 2 casos que embargaram. Ela espera até o fim do mês liberar. Vamos ver. Vamos torcer para que isso ocorra. Capa do Jornal do Comércio, o melhor jornal disparado do estado do Rio Grande do Sul, que tem na sua essência economia e negócio, mas todas as editorias, né? Colunistas, editores, né, jornalistas, todos com aquele propósito único de passar a informação com transparência absoluta. Olha a manchete principal hoje aí. Estado projeta superávit pela primeira vez desde 2009, hein? Até agosto o saldo já era de 1,7 bilhão.
privatizações dão certeza de resultado positivo em 2021. Temos ali passaporte da vacina, já é cobrado em acesso a estabelecimentos no Rio Grande do Sul. E por aí vão. Tem uma maravilhosa aqui. Bancos lucram 62 bilhões no primeiro semestre de 2021. Que espetáculo, hein? E eles, também, tu respira dentro do banco, paga. Paga. 62 bilhões de lucro semestre. E 53, isso no primeiro semestre. 53% a mais que no ano passado. Exatamente. Quer dizer... Mas a pequena diferença que existe entre o dinheiro que tu coloca lá no banco para tu pegar um rendimentozinho e aquilo que o banco te cobra se tu for pedir um dinheiro lá. Tem uma pequena diferença, né? Aí então o Jornal do Comércio, Aí né? está a explicação, né? 32 13 1300, 51 32 13 1300, assinantes, tá? E esse jornal não trabalha com imprensa marrom, tá? Nem ideologias político-partidárias, não prega isso no seu leitor, no seu assinante. Então, se lê as matérias, né? Faça a leitura das matérias do Jornal do Comércio com tranquilidade, porque ela é nítida, ela é absolutamente transparência, uma coisa que a empresa jornalística, que se encaminha para 90 anos, não abre mão da notícia com transparência absoluta, tá bom? É assim que funciona o JC, Jornal do Comércio, da nossa capital gaúcha aqui. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones, aqui em Porto Alegre, 51 32 16 6100. Lá em São Paulo, é o 11 23 48 4000. Lá em São Paulo também está bombando a Auxiliadora Predial, né? Sustentada pelo seu currículo, seu histórico, né? O site é auxiliadorapredial.com.br. Administração de condomínios, compra e venda de imóveis, carteiras de aluguéis, tranquilidade para o seu patrimônio. A Auxiliadora Predial. Eu digo, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. 90 anos comemora a Auxiliadora Predial e ela sempre, sempre, sempre é top of mind. É a marca mais lembrada no segmento imobiliário. Essa é a Auxiliadora Predial. Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. O telefone geral e-mail é o 51 30 12 80 90. O site é vinhosdomundo.com.br. Você faz um tour pelo planeta visitando uma das 3 lojas de vinhos do Mundo Importadora, tá bom? Porque ali você encontra os rótulos mais qualificados do planeta e muitos rótulos também qualificados com descontos de 15%, 25% e 35% e, às vezes, grandes ofertas com 50% de desconto. Todos os cartões de crédito, todas as bandeiras, parcelamento de pai para filho nos cartões de crédito. Se a compra é um pouquinho pesada, a Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio, seu endereço e não cobra nada, tá bom? 3 lojas eu vou mostrar para os senhores aqui. A primeira é da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, segurança, estacionamento e um atendimento de quem conhece o mundo dos vinhos. Depois vamos para a Alameda Lípio César, 213, do bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. As mesmas condições, né? Estacionamento, segurança e aquele atendimento de gente que pode dizer tudo de vinhos, espumantes, delicatessen, né, champanhes, acessórios para o seu bar adega. Depois vamos até o bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135. Está aí a loja também, então, do Menino Deus, as mesmas características, tá bom? Então te liga com o Vinhos do Mundo, faça o seu estoque, olha, chega o fim do ano, o preço sobe, nós estávamos com problemas de garrafas, vasilhames, tá? Então faça o seu estoque agora com grandes promoções que acontecem em Vinhos do Mundo Importadora, tá bom? Depois começa a faltar o espumante, o champanhe, o vinho, aquela coisa toda, e o pessoal quer confraternizar, se Deus Nosso Senhor quiser, levar para a praia, para a serra, então tem que ter o seu estoque bonitinho, tá bom? Vinhos do Mundo Importadora, 51 30 12 80 90, e o site é vinhosdomundo.com.br. Vamos ver o horário que nós estamos, porque o câmera começa a sinalizar ali, e eles têm um relógio acessório ali do lado, sabe? Ele tá sempre, eles dão corda bastante. Tá bem. 2023, vamos falar agora do Grupo de Paolo, comandado pelo empresário, o visionário Paulo Jeremia. É uma figura ímpar, né? Além de tudo, um ator de cinema, Paulo Jeremia. O galeto ao primo canto é uma das especialidades do Di Paolo. O tempero é único, resultado de uma combinação de ingredientes que preserva a essência artesanal da típica culinária da Serra Gaúcha. Prove essa delícia além das massas, molhos variados, polentas e tantos outros acompanhamentos da sequência Di Paolo. Encante-se com os aromas e sabores. Sinta-se nos almoços de família com a mesa farta. Conheça as unidades em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi, Caxias do Sul e Recanto Maestro. E eu passo aí, então, esta mensagem, né, que ela é estrelada por Paulo Jeremia. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas.
e os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Da vida. Muito bem. Vemos aí a mensagem do grupo Di Paolo, né? Então tá. Paulo Olímpio de Souza. Temos aí, vamos ver quantos minutos, o fechamento aqui, 4 minutos. Sobre essa manchete do Jornal do Comércio, superávit no Estado, desde 2009 nós não tínhamos isso. O secretário da Fazenda do Estado, deputado, atribui isso ao aumento das alíquotas do ICM, a reformas administrativas no Estado, nas carreiras, na Previdência, e também a venda da CE, a privatização Sim. da CE. Começou a pagar imposto? Isso, e a permanência no regime de recuperação fiscal, que isso sim é vital para que nós continuemos com superávit. Então, é um cumprimento, me parece que a gestão, por esse diagnóstico, ela é positiva. E o nosso governador hoje iniciou os debates com o Dória e com o amazonense. Virgílio Távora. Né? Arthur Virgílio. Virgílio Távora. Mas o Tavaré. Mas o Tavaré. Tu tá tirando os caras lá de baixo, hein? Não é lá de cima, tá tirando de baixo. Arthur Virgílio. Me parece que se ouve bem, mas parece que também foi tranquilo, sem muitos ataques, agressões, foi bem. Se e o Virgílio bem, parece que abriria a mão da candidatura em favor dele. Chorou, o Virgílio chorou. Relembrou os bons tempos do PSDB, que ele fez parte dessa história, mas estava se inclinando um pouquinho para o lado do Dória, né? Ah, é? Fez críticas mais severas ao oponente do Rio Grande do que o de São Paulo, né? Mas, enfim, o problema vai ser a potencialidade de São Paulo, né, nessa eleição, né? E com a popularidade, a novidade do nosso governador e mais o desgaste do Dória. O Dória tem uma rejeição alta. É um manequim de fim de linha. Muito grande. Muito alto. Sabe que dentro de São Paulo mesmo, grande parte do empresariado, o pessoal do setor financeiro já manifestaram o apoio para o leite. Há um apoio significativo de altas cúpulas lá em São Paulo. Não tem comparação um com o outro. O Eduardo Leite passa de viagem com esse Dória. O Dória, esse aí foi inventado ontem. O Eduardo Leite é um político preparado, ele é intelectualizado, altamente um jovem, tem tudo. O desgaste é mínimo dentro dele, que só está saindo bem no governo aqui. O Dória, ele peca no exagero, né? No excesso de exposição que constrói. Quando ele veio da imprensa, ele tinha um programa independente, né? Claro, empresário antes de tudo, mas ele veio com aquela imagem que ele tinha do programa independente na Bandeirantes. Dali, para a Prefeitura de São Paulo, se apresentou como um liberal, um cara com ideias, arejado, oxigenado, trabalhou muito no governo de São Paulo, né? Apareceu muito, né? Todo mundo lembra do Dória vestido de gari,
atendente de McDonald's, fazendo de tudo lá para aparecer e ganhar atenção nacional e para o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo tem a riqueza de quase 4, 5 estados do Brasil juntos, né? Então é um estado muito rico, muito poderoso. O que sai de lá acaba realmente tendo vantagens, né? Se eu não me engano, são 25% do diretório do PSDB. Mas a gente percebe dentro do ambiente externo, daquelas pessoas que historicamente faziam questão de que o candidato de São Paulo fosse escolhido ali, estão apontando interesse no Eduardo Leite. Estou falando daquela turma lá da Faria Lima, né? Do pessoal do setor econômico que sempre brigou para ter o Serra, que sempre brigou para ter o Aécio, para ter o Alckmin. Dessa vez estão pedindo, clamando pela eleição do Eduardo Leite, porque enxergam nele maior tranquilidade no ambiente eleitoral e pode ser uma terceira via interessante. Eu não vejo chance de terceira via de esquerda, de centro-esquerda. Né? A gente fala Ciro, Guilherme Boulos, nada disso, nada. A terceira via, ela se tiver, vai ser dentro da direita. Ou pode ser um nome como o Eduardo Leite, que desponte aí como uma alternativa, que preserve alguns valores, né, liberais, principalmente no campo econômico, isso consiga atrair, ou então a construção de algum ajuste dentro do próprio governo Bolsonaro. Hoje eu conversava com alguns colegas no plenário, alguns deputados muito bolsonaristas, assim, me confidenciavam, né, Marcos? O ambiente está muito forte lá em Brasília para que o Bolsonaro recue e lance o Tarcísio. Bom, cada vez mais forte. Eu digo, bom, aí sim, aí é gol. Aí nós estamos falando de manter um cara com uma postura de chefe de Estado no comando do Brasil, né? Um cara com postura de chefe de Estado, né? É extremamente inteligente. Uma figura, né, popular para ganhar voto. Postura. E aí eu até me disse, opa, tem status. Tem status. Se isso acontecer, aí muda completamente. Não, muda todo o quadro. Muito bem, vamos embora. O nosso programa está chegando ao seu final. Vem aí o Cadu Oliveira com seus 2 toques, né? Esmiuçando especialmente a dupla Grenal, tanto ele quanto os seus comentaristas. Cadu Oliveira com seu histórico, 2 toques, em seguidinho aqui do programa Atividade. Vamos embora, amanhã, 18 horas e 55 minutos, como acontece há quase 29 anos agora em janeiro, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.